Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Conte Sua História, um evento que é organizado pelo Comitê Vozes. Esse Comitê Vozes é um que está entre os 23 comitês que pertencem ao Grupo Mulheres do Brasil. E o que é o Grupo Mulheres do Brasil? É um grupo criado pela empresária Luísa Helena Trajano. Hoje esse grupo conta com 103 mil mulheres participantes que são voluntárias e são organizados em mais de 150 núcleos dentro do Brasil e no exterior. E hoje nós temos a honra de trazer para contar uma história muito inspiradora a nossa participante do Comitê Vozes e voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, a Maria Aparecida dos Santos. Tenho certeza que vocês vão amar saber dessa história. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Tereza. Boa noite, mulheres. E boa noite quem for assistir ao vídeo. É um prazer imenso estar aqui. O convite feito e o convite aceito com muito carinho, com muita gratidão. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos pela sua participação. É uma honra ter você aqui. E conta pra gente, já começa aí falando um pouco da sua trajetória. Quem é a Maria Aparecida? Onde você começou? Tenho certeza que a tua história vai dar muito pano para as mangas, hein? Bom, Tereza, eu sou... A Maria Aparecida é uma brasileira, né, que vive hoje na cidade do Porto, em Portugal. Esse era o meu sonho, realizo um sonho vivendo aqui. Mas sou do interior do estado de São Paulo, nasci em Murutinga do Sul, venho de uma família de 10 irmãos, né? Pai, mãe, 10 irmãos. E aquela pessoa que nasci no nível socioeconômico, assim, imagino meus pais eram imigrantes nordestinos, então um nível socioeconômico assim bem humilde, bem simples, mas assim com uma vontade muito grande de ir para frente, né? De crescer. E desde cedo aprendi a trabalhar muito, né? O meu pai, assim, falava que a gente, se quisesse ser alguém, tinha que aprender a trabalhar. Então, mas eu tinha o sonho de estudar, né? Eu achava que a educação, desde cedo, eu acreditava que estudo era o que nos levava para frente, que dava a oportunidade de ter uma vida melhor. E assim foi. Precisei parar de estudar muito cedo, né, com 8 anos, para poder ir trabalhar na roça. Depois consegui voltar para a escola, era um sonho. Fiz uma promessa para mim mesma que um dia eu ia voltar para a escola e voltei. E com 19 anos saí da minha casa, né, fui para trabalhar até os 19 anos na roça, depois fui para a cidade para trabalhar como empregada. Esse era basicamente o destino também, né, de muitas pessoas, principalmente mulheres, vinda desse nível socioeconômico. Mas foi assim, eu falo que foi um presente de Deus, e foi planejado também, porque eu saí de uma cidade muito pequena, fui trabalhar, morar na casa de uma família, numa cidade maior, mas era uma cidade que dava oportunidades, então foi bem pensado mesmo, era com esse objetivo de trabalhar, morar, trabalhar e estudar. E assim eu fiz, né? E com isso consegui formar-me pedagoga, me especializei em psicopedagogia. Depois de um tempo, consegui entrar para uma escola de educação profissional. Nunca trabalhei com criança, né, que era uma vontade que eu tinha, mas fui direto trabalhar com jovens, com formação profissional de jovens e de pessoas com deficiência intelectual, preparando-os para o mercado de trabalho. E assim foi. Até 2015, fiquei nessa escola. Em 2015 eu saí, eu sempre tive o sonho, quando eu fiz a licenciatura, eu tinha muito sonho de fazer o mestrado em Portugal. E eu não sei porquê, conhecer Portugal sempre foi um sonho para mim. E em 2015 eu decidi, consegui vir antes, tinha vindo para um congresso aqui, por conta da escola, depois eu vim de férias, fiz um tour pela Europa de férias, eu falo que foi uma das minhas grandes conquistas, né, daquelas coisas que você nunca esquece. E em 2015, então, eu saí do meu trabalho e vim para cá para estudar, para fazer um mestrado aqui, tirar um mestrado aqui, e pronto, estou aqui há quase 7 anos. Então, setembro agora, de 2022, completam 7 anos que eu vivo aqui em Portugal.
e me sinto assim realizada, feliz da vida. Hoje eu consegui retomar assim, uma paixão antiga que era a literatura, voltei a escrever, né? E preparo trabalhos assim mais voltado agora para o desenvolvimento pessoal e o meu foco é o propósito de vida, né? Trabalhar, falar, escrever sobre propósito de vida. E eu acho que esse é um pouco daí, bem resumindo, um pouco da Maria Aparecida que está aqui com você hoje. Incrível, né, Maria Aparecida? Mas se fosse para você me falar hoje, qual que foi o segredo para você vencer todos esses obstáculos e chegar hoje onde você chegou? O O que você segredo, olha, eu acho que eu não, nem precisaria pensar muito para te falar. Em primeiro lugar, uma fé imensa em Deus. Eu acredito assim que a gente nasce com um propósito, né? Quando a gente nasce, a gente não vem por acaso, assim, para passeio, né? Eu acho que a gente nasce com um propósito. Eu acho que ao longo da vida isso vai sendo mostrado para a gente. Então, eu sempre tive e tenho uma fé muito grande em Deus e que Ele vai nos orientando, né, na caminhada. Uma força de vontade imensa, né, desde criança, e eu sempre acreditei nisso, eu sempre fui muito teimosa. Eu falava assim, quando eu queria uma coisa, eu vou realizar, né? E então eu acho que a força de vontade nossa, junto com essa fé, nos ajuda, né, nessa caminhada. Então, esse é o primeiro segredo. E o segundo foi, desde pequena, aquilo que eu disse, eu ter um sonho, ter algo que eu queria alcançar. Então, eu sempre soube o que eu queria. Por exemplo, eu queria fazer faculdade. Chegou um momento em que eu não sabia, não tinha muita certeza do que, apesar de conhecer um pouco dos meus talentos, saber o que eu gostava, mas não tinha certeza do que. Mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria estudar, eu queria fazer uma faculdade e eu queria trabalhar, né, assim, ter uma formação e trabalhar com algo assim diferente daquela realidade que eu vivia. Então, eu acho que esse era o segredo. Eu acho que você confiar em algo maior, ter força de vontade, coragem para ir adiante e saber o que você quer, né? Saber onde você quer chegar. Eu acho que esse é o segredo aí para que a gente conquiste, né? Para que a gente vá adiante sempre, vença dificuldades e assim por diante. Sim, aí, Maria Aparecida, diante dessa fé linda que você tem e diante de tudo que você passou para chegar onde você está, em qual momento da tua vida você acha que teve aquele fator determinante? Qual foi esse fator determinante para você definir qual seria a tua profissão? Olha, eu sempre soube que eu queria estudar, né? Como eu disse assim, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade e tal. E quando eu terminei o ensino médio, eu terminei com 23 anos já, ensino médio, e não pude fazer faculdade logo em seguida, porque não tinha como pagar, né? O meu trabalho não permitia, e eu tinha que ajudava meus pais também na época. Fui fazer um outro curso de técnico de informática, que era bem mais barato, mas não gostei, porque eu falo que o computador era mudo, eu queria conversar com pessoas. E eu sempre assim pensava em serviço social, alguma coisa assim, porque eu gostava mesmo, queria mesmo trabalhar com pessoas. E até que um dia eu tava assim, sabe quando você se sente assim perdido? Não, eu precisava, assim, tinha um vazio muito grande, porque eu tinha um sonho que eu não tinha realizado, né? Apesar de caminhar, de acreditar naquilo. E um dia, assim, eu pedi, assim, com muita fé, com muita vontade, pedi a Deus, falei, Senhor, me mostra um caminho, né? Eu preciso de ajuda, eu me sinto perdida. E eu lembro assim, até que eu fui no jardim da casa que eu morava, né? E eu pedi assim mesmo, pedi a Deus mesmo para me mostrar. E foi engraçado que no domingo eu fiquei sabendo de um trabalho com criança, que era um trabalho de evangelização com criança na instituição religiosa que eu frequentava. E era um trabalho com criança até 3 anos, tal. E eu falei, bom, eu tinha cuidado dos meus irmãos, adoro criança até hoje, cuidava dos meus sobrinhos, era babá, fui babá de 2 crianças, e me ofereci para o trabalho. Apesar de cheia de medo, né? Não sabia se eu ia dar conta, e o pessoal falou, não, você dá conta. Aí eu fui. E olha, eu falo que foi, sabe aquelas portas assim que o universo abre pra gente? Foi um presente de Deus mesmo na minha vida aquilo. Porque nesse trabalho eu tinha uma criança com síndrome de Down. E eu me apeguei muito a ele, e ele a mim,
E quando foi um dia, ele não chegava para a aula, tal, quando chegou atrasado. E quando ele chegou, o pai bateu na porta, né? Nós abrimos a porta e o pai falou assim: Filho, faz uma surpresa para a tia Cidinha. E quando ele entrou, assim, com as mãozinhas abertas, ele nunca tinha andado, ele estava aprendendo a andar com 3 anos e pouco. Ele veio correndo para o meu lado com os bracinhos abertos, assim, e pulou. Ah, pronto. Aquela hora eu falei, não, agora aquele definiu para mim a minha vida profissional. Eu falo que ali eu escolhi o que eu queria fazer. Mas o interessante é que aí, pronto, tinha a minha colega ia falou: olha, eu vou fazer pedagogia. Eu falei, mas você vai fazer pedagogia por quê? E ela disse: olha, eu vou fazer pedagogia para trabalhar com criança, para dar aula para criança. Eu falei, pronto, então eu vou fazer pedagogia. E decidi ali, então, que eu ia fazer pedagogia. Mas, assim, eu acho assim, que a escolha profissional é uma coisa muito difícil, mesmo com 36 anos. Nessa época eu já estava com quase 36 anos. É muito difícil, é uma responsabilidade, é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida, pelo menos a gente pensa, né? Mas eu acho que o que me ajudou também é que eu sabia o que eu queria. Eu tinha uma direção, eu queria estudar, eu tinha vontade e eu estava buscando. Eu acho que quando a gente está assim buscando com o coração, né, as portas se abrem, fica mais fácil de você enxergar. Então eu acho que esse momento assim dessa busca e ter vindo esse trabalho voluntário, né? O voluntariado para mim é uma coisa muito presente na minha vida e me ajudou inúmeras vezes, em inúmeros momentos a tomar decisões, né? Então isso foi um momento assim que eu acho que a vida encostou na parede e falou: agora você decide, você tem que tomar uma decisão agora para que lado você vai. E não foi difícil, né? Assim, a hora que eu já sabia mais ou menos, eu acho que ou seria a parte do serviço social, mas não foi, a questão era a educação, né? Não saiu do social, né? Não saiu dessa área, mas foi assim, a hora que eu comecei a estudar, eu me encantei, me apaixonei, e hoje eu falo que a educação está no meu sangue, não tem outro jeito, eu tenho verdadeira paixão por isso, né? Leio, estudo até hoje, né? Então, O que tirei um aconteceu foi mestrado e só, mestrado. o que aconteceu, na verdade, foi só para impulsionar o que já estava aí dentro, não é isso? Sim, É, exato. isso, né? E você acredita que o sucesso das escolhas profissionais estão condicionada a essa descoberta do propósito? Olha, eu acho que assim, não de repente numa descoberta, que às vezes a pessoa ela faz a escolha sem ter noção do que é o seu propósito, um propósito de vida, né? Até porque o propósito de vida nosso, a gente vai, ele é a prática dos nossos talentos, é algo que já está dentro de nós, né? Mas eu acho que quando a gente faz uma escolha, conhecendo um pouco aquilo que a gente quer, dos nossos talentos, o que que eu gosto, o que que eu como diz no filme Mamma Mia, aquilo que faz a minha alma brilhar, aí pronto, eu acho que o sucesso é quase que algo inevitável, né? É diferente de uma pessoa que vai às cegas, olha, ou que vai, eu vou escolher aquela profissão porque é o que dá dinheiro. Não, eu acho que, e eu falava muito isso para os alunos, né, no programa de aprendizagem, que assim, quando escolher, escolhe com o coração. Vê aquilo que você realmente gosta, que você se identifica, aquilo que tem a ver com os teus talentos. E aí sim, aí eu acho que o sucesso é algo que vem junto, né? Apesar de que o propósito, eu não preciso necessariamente, assim, praticar, colocar o meu propósito de vida numa profissão. Eu posso ter uma profissão e ter um propósito, fazer como um hobby, algo que eu amo como hobby, ou como voluntariado, ou de outra forma. Mas quando a gente consegue juntar, pronto, aí é aquela coisa que as pessoas Sucesso, falam, né? né? É que a gente fala assim, olha, eu faço aquilo que eu amo e ainda ganho para fazer aquilo. Então, tudo Maravilhoso. flui, tudo flui, é maravilhoso, é uma delícia, né? Então, acho que tem tudo a ver, tem Mas tudo a a ver. Maria Aparecida também retratou para nós, através de livro, o poder de um propósito. Quando surgiu aí esse desejo de estar escrevendo? Fala um pouquinho sobre esse dom aí da Maria Aparecida e dos livros a qual você já publicou. Olha, eu tenho 2 livros publicados, né? O primeiro é um livro infantil, que chama As Aventuras do Porquinho Rococó. Esse foi um livro que eu escrevi, inclusive, quando eu fazia esse trabalho com as crianças.
E eu acho que isso me motivou, né, a escrever. E esse que você diz chama uma história de sucessos, experiências e valores construídos na concretização de um projeto de vida. É um super nome, né? E, esse outro, né, O Poder de um Propósito, esse ainda não saiu, está na editora, deve sair logo em breve, se Deus quiser e Ele quer. Ai, eu dei spoiler, então! E esse é um novo, mas o História de Sucessos, a inspiração foi assim, quando eu cheguei nessa escola, né, eu fui como indicação de uma pessoa, e a coordenadora que atendeu-me, ela falou assim, ela me pediu para contar, assim, olha, conta um pouco de você, tal, como que você faz. E eu contei a minha história, assim, fiz um resumo, né, breve da minha história. Na hora que eu terminei, ela falou, você já escreveu isso? Eu falei, olha, não. Ela falou, então põe no papel e me traz. E eu escrevi, olha, coloquei no computador 3 folhas, três folhas assim, e levei para ela. Bom, isso contribuiu para a minha entrada na escola. Primeiro foi assim, a minha formação pedagoga, depois, né, voluntariado, trabalhos que eu tinha feito como voluntária, e isso também, a minha história, tá? E eu usava muito a minha história, sempre usei assim como motivação, né, para os alunos, para assim, para que eles pudessem sonhar com aquilo que eles queriam, acreditar que era possível, tal. Até que um dia uma pessoa leu, uma outra amiga leu e falou: "Olha, isso dá um livro". Eu falei: "Olha, por acaso eu acho que dá um livro". E olhei para aquilo e fui só acrescentando os títulos dos capítulos e pensando nos estudantes, nos jovens com os quais eu trabalhava. Porque assim, a minha vontade era motivá-los, ajudá-los para que eles pudessem olhar e falar: olha, vale a pena ir para frente, vale a pena acreditar, vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Né? E aí pronto, e daí nasceu uma história de sucesso. Né? E é esse livro, acho que eu tenho aqui, né? Não sei se dá para ver, aqui a capinha dele. Tem um exemplar, eu acho que já não existe mais, assim, a não ser se pedir nas editoras. Mas eu sou muito feliz, assim, que esse livro, ele ajudou até para que eu olhasse, quando eu escrevi, que eu cheguei no final, eu falei, gente, Senhor do céu, sou eu, sou eu essa. Porque a gente vai caminhando de uma forma que não para olhar para trás. E quando eu fiz essa, eu falo assim, eu fiz uma timeline ao contrário, olhei para trás, né? Ao invés de vir de lá para cá, não, olhei daqui para lá e fui olhando, meu Deus, né? E fiquei feliz da vida, eu falo que eu me sinto muito abençoada de olhar e muito orgulhosa da minha história, né, da minha família. Claro que eu não fiz nada disso sozinha, a gente nunca caminha sozinho, né? Contei com a ajuda de muita gente, que a gente vai caminhando, as pessoas vão conhecendo e vai vendo aquela tua vontade de ir para frente, de vencer, e as ajudas vêm, né? De todas as formas possíveis. Né? Então, essa inspiração. Eu acho que os jovens, as crianças, os trabalhos que eu fazia e que eu faço sempre estão presentes, sempre me inspiram, né, naquilo que eu escrevo. E escrever é uma paixão assim, que eu acho que eu falo que eu já nasci apaixonada pela, pela literatura. É muito bom. Nossa, é gratificante poder hoje estar ouvindo a tua história. Eu acredito que vai inspirar muita gente e assim, uma história de vida que me emocionou. Eu acredito que todos que estão vendo, que vai ver, você que ainda não faz parte, vou até deixar um convite aqui também. Primeiro, quero te agradecer, Maria Aparecida, por ter dividido com a gente, ter compartilhado a tua história. A tua história é uma história que nos inspira, que vai inspirar muita gente. Continua desse jeito, com essa garra. Muito sucesso e muita gratidão por você ter compartilhado a tua história conosco hoje. E convidar aí a todos vocês que ainda não fazem parte do Grupo Mulheres do Brasil, não faz parte do Comitê Vozes, vem com a gente, a tua história pode estar inspirando muita gente também. Somos muito grata. Olha, eu acho que eu que agradeço. Eu gosto muito de contar e eu acho que é um dever nosso, né? Assim, compartilhar
para que possa motivar outras pessoas, outras histórias, né? E eu acho que quando a gente faz isso, às vezes tem alguém que está vendo que fala, olha, eu tenho sonho, eu tenho vontade, mas não sei se eu acredito, e de repente fala, não, olha, vale a pena, vai para frente, eu vou porque eu vi que dá certo. Eu fiz isso, muitas pessoas me inspiraram, inspiram até hoje, né? E eu sempre fiz isso. Então, eu tenho uma gratidão imensa por tudo, inclusive por esse momento. E eu gostaria até assim de fechar aqui com uma frase da Ellen Keller. A Ellen Keller foi uma escritora, conferencista, acho que muitos já devem ter ouvido falar, né? Surdo-cega, ou seja, ela não enxergava, ela não ouvia e, consequentemente, não falava. Né? Então, e deixou assim um legado imenso para todos nós, né? E conseguiu ser alfabetizada. E ela tem uma frase dela que eu carrego comigo, que ela fala assim, né? Quando fazes o melhor que podes, nunca sabes qual milagre é forjado em tua vida ou na vida de outras pessoas. Então eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente faz o melhor que pode, e eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia em tudo, né? E eu consegui ver isso na minha vida e na vida de outras pessoas, né? E eu já vi ex-alunos, sobrinhos, pessoas que tem a sua vida modificada, que chega e me fala assim, olha, você me inspira, você me inspirou para fazer isso. Então, eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu sinto uma gratidão muito grande a Deus primeiro, né? Porque pela oportunidade de estar aqui. E há momentos como esse, né? Como você, como todas as mulheres que dá essa oportunidade tão linda. Então, só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, estamos muito gratas a você por compartilhar mais uma vez, tá? Você que gostou de ouvir essa mulher contar a sua história, você também pode contar a sua. Nos procure no Workplace ou nas redes sociais do Grupo Mulheres do Brasil e a próxima história pode ser a sua.